O React Hook Form é uma lib que permite um gerenciamento mais fácil e também mais performático de formulários no React. Hoje, nós vamos dar manutenção em um código que a gente tem, que está utilizando estados de uma maneira não performática, para utilizar essa lib e obter os melhores recursos possíveis nesse app. Vem comigo! Fala galera, beleza? Eu me chamo Ariel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo da Tips and Tricks, uma playlist onde eu trago dicas para vocês a respeito de desenvolvimento web. Antes de mais nada, eu peço que você cheque as minhas redes sociais, onde às vezes eu posto conteúdo interessante por lá. Ultimamente eu tenho interagido bem mais em diversas redes sociais com a utilização de vídeos curtos, como os shorts aqui do YouTube, TikTok, etc. Então eu peço que vocês deem uma olhada por lá para me apoiar, porque além do conteúdo que eu pretendo promover aqui do canal, eu também estou fazendo alguns conteúdos exclusivos nesse formato, certo? Além disso, peço que cheque a nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores que tem o objetivo de evoluir cada vez mais no seu dia a dia. Como comentei anteriormente, hoje nós vamos ver a respeito do React Hook Form e como aplicar ele, substituindo a utilização de estados que nós fizemos no último vídeo a respeito da manipulação de dados das fakes APIs. Essa lib ela é sensacional e está sendo utilizada em diversos projetos hoje em dia, projetos que utilizam tecnologias mais modernas, pois elas facilitam 90% dos trabalhos que a gente tem com forms, deixam de uma maneira mais precisa, permitem personalização, compartilhamento de estado, diversas outras coisas que a gente ainda vai ver aqui no canal, pois eu pretendo abordar bastante essa lib, porque eu vejo muito potencial nela a ser cada vez mais utilizada em projetos em produção hoje em dia em diversas empresas. Por hoje, nós vamos começar substituindo o velho uso de estados pelo React Hook Form e, à medida como os vídeos aqui do canal forem surgindo, eu vou abordar cada vez mais dessa lib aqui para vocês, tá? Então, vamos lá! Então, antes de começar com a parte do form de fato, nós vamos fazer um pequeno ajuste que um inscrito aqui do canal comentou no último vídeo, tá? A respeito da utilização do initial value aqui no formulário, né? A gente tem que manter, sempre que nós formos adicionar algo novo aqui no nosso contexto, a gente tem que manter o tipo do contexto e também o initial value toda vez, tá? Uma alternativa tão viável quanto esse método que a gente está utilizando é simplesmente não utilizar o initial value, né? Nós temos essa opção para mocar os dados do initial value a partir do nosso tipo, né? E eu vou mostrar essa solução aqui para vocês, pois fica muito mais manutenível nós termos que atualizar apenas o tipo e não precisar se preocupar com outra variável que contém as mesmas informações basicamente, né? Então, para evitar essa quase duplicação de código aqui, nós vamos apagar o initial value, tá? Nós teremos um problema aqui no nosso create context, pois nós estamos passando o initial value como o valor do create context, né? E nesse cenário aqui, o que a gente vai fazer é passar um objeto, pois o initial value ele é um objeto, né? E após passar esse objeto aqui, nós vamos forçar com que esse objeto tenha o tipo user context type, né? Então a gente vai dizer que esse objeto ele vai ser as, né? No caso em inglês, ele vai ser como o user context type. E assim, o nosso context ele já consegue tipar esse objeto para uma maneira correta e a gente não precisa do initial value, né? Ele já consegue interpretar, aqui ele vai continuar alertando no value se alguma coisa estiver faltando, né? Então ele passa a funcionar exatamente como estava antes. A gente só não tem que dar manutenção em um outro objeto de initial value, né? Por que eu fiz essa alteração? No caso aqui dos estados, já ficou muito inviável a gente fazer um initial value para cada um, só para o luxo de utilizar de uma maneira organizada aqui, porque se tornou muito repetitivo, né? Esse código já estava começando a sair do controle. Por isso que nós vamos utilizar uma solução mais viável nesse vídeo, e também uma maneira padronizada, porque aqui a gente tem um código que utiliza um estado, no caso forçado de string, e aqui a gente utilizava o initial value, né? O que não faz nenhum sentido, é necessário manter um padrão só, né? Então nesse contexto, o que nós vamos fazer é arrumar aqui onde está dando problema do initial value ainda, e colocar o valor inicial que essas variáveis tinham lá dentro do objeto que a gente excluiu, né? No caso do isOpenModel, ele vai ser por padrão false, né? E aqui ele já fica implícito que esse nosso estado ele é um booleano, mas se vocês quiserem colocar através dos generics aqui, vocês podem colocar um boolean aqui, não vai fazer diferença alguma, tá? Mas como ele fica como intrínseco aqui, eu não vou utilizar, ok? E no caso aqui do nosso setSelectedUser, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui -1, tá?
Por que -1? Porque lá no Initial Value, a gente sempre iniciou o estado do usuário selecionado como -1, ou seja, não há nenhum usuário selecionado, certo? E agora sim, a gente vai começar com a atualização do form, né? Utilizando o React Hook Form no lugar dos estados. Então, para fazer isso, nós vamos utilizar o React Hook Form, tá? E para instalar essa lib, basta utilizar o comando yarn add, né? A gente vai fazer o yarn add React Hook Form, tá? Então, nós vamos começar criando, no caso aqui, uma tipagem para os dados do formulário, tá? Porque para manter a melhor integração possível com essa lib, né, assim como ela é compatível com TypeScript, nós vamos utilizar os recursos dele ao máximo, né? Então nós vamos acabar criando uma tipagem aqui para nossa aplicação, tá? Então, depois de instalar aqui o React Hook Form, nós vamos ir lá no nosso arquivo de tipo, tá? A gente tem aqui o nosso arquivo user.d.ts, tá? Que é onde a gente tem algumas interfaces aqui que estamos exportando. Aqui nós vamos adicionar uma outra interface a ser exportada, que é User Form Data, tá? Que são os dados do formulário do usuário. Aqui a gente vai colocar todos os campos que o usuário pode preencher aqui na criação, na edição, né? Nós vamos colocar todos esses campos que existem aqui no momento dentro desse objeto, tá? Dentro dessa interface aqui. Só que nós vamos colocar todos esses dados como opcionais, tá? Aí a gente já começa a entrar em uma outra parte que nós vamos evoluir dessa aplicação, que vai ser validar se os dados estão vindo, né? Validar se os dados estão no formato certo, se eles estão vindo os dados que são obrigatórios, os outros que são opcionais, mostrar erro para o usuário e coisas assim, que nós vamos fazer adiante, tá? Porém hoje, como nós vamos apenas dar manutenção no formulário para utilizar, e o foco no caso é o React Hook Form, nós vamos deixar tudo opcional, tá? Pois por enquanto é realmente tudo opcional. Isso causa problemas de segurança e não permite uma consistência dos dados no nosso app, mas a gente vai resolver esse problema adiante, tá? Então, aqui eu vou colocar o ID, por exemplo, que ele é um number, tá? O name, que é uma string, tá? E todos aqui abaixo do name são strings, ok? O ID é o único que é number, porque no momento de cadastro ou de edição, a gente gera um número ou pega um número. Os demais dados que são utilizados de input, nós estamos usando no formato de strings, tá? E isso aqui a gente pode validar e melhorar à medida que a gente for deixando essa aplicação mais completa, que nós vamos fazer nos próximos vídeos, tá? Então, aqui eu vou colocar e-mail, que é do tipo string. Aqui eu vou colocar birth date também. Aqui eu vou colocar phone, country, tá? Vou colocar state, street, number, e até o number é string, porque lá no input a gente está usando como string até agora, tá? E aqui o avatar, né? E no caso eu não preciso desse último aqui porque eu fiz um a mais, ok? Então agora a gente já tem uma interface completa com todos os dados que vêm do nosso formulário, tá? Então, após isso, nós vamos ir ajustando no nosso user model e as funcionalidades de outros componentes à medida que formos incluindo o React Hook Form, tá? Porque vai dar problemas, né? No caso que adiante do que a gente vai fazer, né? Então nós vamos ter alguns pequenos problemas e conflitos na estruturação do nosso app, mas nós vamos ir arrumando isso adiante, tá? Sem problemas algum. Primeiro nós vamos adicionar o uso do hook useForm, né? Então nós vamos desestruturar o objeto de métodos que esse hook nos retorna, tá? E a gente vai obter o handleSubmit e o register, tá? Que são duas variáveis que o React Hook Form nos retorna, tá? Então, basicamente aqui embaixo, ó, embaixo de todas essas funções aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma desestruturação, tá? Onde eu vou obter duas variáveis do Hook useForm, como eu comentei ali antes, tá? Ele vai dar problema aqui na importação e eu acho que eu vou ter que fazer ela manual, mas não tem problema, tá? Então eu vou importar, import useForm from React Hook Form, tá? Beleza, já importei o hook aqui, tá? E está tudo funcionando normal. Aqui a gente pode ver que estamos tendo alguns problemas e a gente vê as variáveis aqui que o useForm retorna. E ele tem diversas possibilidades, tá? Por enquanto o que a gente vai usar é o register e o handleSubmit, tá? Isso aqui vai ficar maior e mais complexo dependendo da sua aplicação, beleza? Mas no nosso caso, por enquanto a gente vai ter o register e o handleSubmit, ok? No caso aqui, o handleSubmit é a função do React Hook Form
para lidar com o envio do formulário, né? Então, essa função aceita alguns parâmetros, como o onSuccess e o onError, tá? Então, a gente vai passar essa função aqui em seguida, ok? Essas funções onSuccess e onError, elas ditam o que será feito em caso de sucesso ou erro da submissão do form, né? E por enquanto a gente vai fazer só o onSuccess, ok? Então nesse caso a gente vai começar lidando aqui com o nosso conflito aqui, né? Que duas variáveis estão com o nome handleSubmit. A que a gente pega do useForm e a que a gente escreveu aqui no vídeo passado, né? Nesse cenário, o que nós vamos fazer é utilizar um nome diferente aqui para onSubmit nessa variável, tá? Aqui no onSubmit do form, ele vai começar a alertar um erro, porque nós não estamos utilizando a função handleSubmit do ReactHookForm corretamente. Para essa utilização, nós vamos passar aqui como parâmetro dessa função o onSubmit que a gente criou ali em cima, tá? E nesse caso aqui a gente podia passar o onError também para tratar na questão de erros, mas a gente não vai fazer, tá? Aqui ele está alertando o onSubmit porque nós estamos recebendo aqui o evento, né? E fazendo por event default. Porém, isso já é feito através da função handleSubmit do ReactHookForm, né? Então, a nossa função onSubmit, ela não vai receber um evento. A gente vai tirar aqui essa parte do evento e essa parte do prevent default, porque o ReactHookForm já faz isso para nós, né? O que a gente vai receber aqui de dado são os dados, de fato, do formulário, né? Então, a gente recebe uma variável chamada data. E essa variável, ela precisa ter algum tipo. Por enquanto, ela está com n de forma implícita. E esse tipo da variável vem lá do tipo que a gente criou, o userFormData, lá da nossa tipagem, tá? Então, dessa forma, nós temos os dados que a gente recebe do formulário, através da função handleSubmit do ReactHookForm, e chamamos a nossa função onSubmit para utilizar esses dados da maneira como a gente quer, né? Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer é comentar essa linha do window.location.reload, porque eu vou fazer um console.log dos dados que a gente está obtendo, né? Se eu deixar o reload, ele vai recarregar o meu console, como eu não estou salvando os dados lá, eu ia perder o log, tá? Então eu vou só mostrar esses dados para a gente ver como eles estão chegando lá para nós, ok? Porém, a gente não consegue visualizar esses dados de fato com a utilização somente do handleSubmit, né? Pois a variável register, ela faz o registro, literalmente registro, dos inputs que tem no nosso formulário, tá? Então, a gente precisa registrar cada um dos inputs nessa variável register para que o hook tenha conhecimento desses inputs, né? E assim a gente possa armazenar seus dados e lidar com eles de uma maneira correta. Se a gente testar isso aqui agora, não vai dar certo porque nós não registramos nenhum dos inputs, né? Então, nós vamos utilizar o register para isso. No nosso caso, o que vai alterar é que o register vai ir no lugar do value e do onChange de todos os nossos inputs, tá? Então, nesse cenário, a gente vai precisar apagar o value e o onChange deles, tá? E no lugar deles, utilizar o register, tá? A maneira correta para se utilizar o register é colocar chaves para executar código aqui dentro do JSX, né? E nós vamos fazer um spread do register, tá? E dentro, como parâmetro do register, a gente pode passar várias coisas, tá? A principal delas é o nome ou um identificador de qual campo nós estamos tratando no momento. No nosso caso, é o campo name, tá? Além do name aqui no caso, a gente pode passar também um objeto de configurações a respeito de validações desse input, mas nós vamos estar fazendo isso de forma personalizada nos vídeos a seguir, tá? Então nós vamos precisar fazer essa alteração em todos os campos, tá? Aqui eu vou alterar o de e-mail, aqui também eu vou alterar o type dele para e-mail, que daí a gente já tem uma segurança um pouco maior, tá? E aqui no register eu vou colocar o e-mail, ok? Deixa eu salvar aqui, que esses inputs agora pela formatação eles vão acabar até diminuindo de tamanho, tá? Deixa eu tirar aqui, colocar o phone, fazer um spread do register, de phone, fazer um spread do register de country, tá? Aqui de country, tirar aqui do state também, então register de state, register de street, agora no caso, register street, tá? Aqui também o do number, register number,
e aqui também o do avatar, ok? Então, register avatar, ok? Beleza. Então, dessa forma, a gente já conseguiu registrar eles lá no React Hook Form, né? E dessa forma, reformatando esse código, né, a gente pode até apagar esses estados que a gente está consumindo no nosso contexto, tá? Nós não vamos precisar dele nesse caso. Com isso, nós já temos, no caso, o necessário para visualizar os dados que a gente está recebendo do formulário e ver se implementamos até o momento o hook da maneira correta, né? E para isso, eu vou vir aqui, no caso, no nosso site, tá? Deixa eu abrir aqui o console, atualizar ele também. Eu vou criar um novo usuário aqui, tá? Eu vou colocar o nome de Uriel, Fernando Lopes, aqui o meu e-mail, o número, o país, estado, rua, número, tudo que eu já tenho salvo aqui, tá? Vou mandar aqui, vocês podem ver o que ele apareceu aqui no caso, que foi todos os dados dos inputs que a gente registrou, né? Se por acaso eu vir aqui, comentar, no caso tirar aqui, ó, do country, por exemplo, salvar, e eu enviar novamente isso aqui, ele vai aparecer o country porque eu não atualizei, né? Mas deixa eu ver se ele vai aparecer agora. Não, tá. Deixa eu atualizar aqui. Criar, vou colocar os mesmos dados aqui, tá? Só pra gente ver como fica. No caso, ó, o country, ele não vai aparecer, porque eu não registrei esse cara, né? E lá na nossa situação anterior, sem registrar qualquer um desses campos, que era como estava antes, nada ia aparecer nesse data. A gente ia receber nada, né? Então, basicamente, dessa forma, nós conseguimos evitar esse problema e ter todos os campos registrados e rastreados pelo React Hook Form. Após verificar os valores retornados no console, nós vamos modificar as funções de criação e edição, tá? Pois agora, como nós não iremos mais usar os estados compartilhados que estava usando antes, nós precisamos mandar esses valores para essas funções aqui e elas tratarem da maneira como podem, né? Então, nesse caso, eu já vou tirar o comentário do window.location, tá? A gente vai carregar a página, ainda não colocamos uma solução mais viável que isso, mas nós iremos fazer, tá? E após tirar o console.log aqui, eu vou colocar aqui no updateUser e no createUser o envio dessa variável data que a gente recebeu na nossa função, tá? As duas funções, elas não aceitam parâmetros, tá? Isso é a maneira como a gente criou antes, e nós vamos ajustar esse comportamento agora da criação e da edição. Então agora nós precisamos atualizar essas funções aqui no caso, eu já vou salvar elas, tirar imports desnecessários, deixar só esses dois probleminhas aqui, tá? Que eles vão ser resolvidos agora no nosso context, tá? Basicamente o que a gente vai fazer é atualizar as nossas funções de criação e de edição, tá? Aqui a gente vai receber no createUser um data, que vai ser do tipo userFormData, que a gente criou antes, né? E o updateUser também, a gente vai receber os mesmos dados, pois é o mesmo formulário, ok? E nesse caso aqui a gente já pode deletar a tipagem dos nossos estados compartilhados, tá? Agora ele vai começar a alertar problema lá no nosso value, tá? Que os carinhas aqui eles já não estão mais sendo utilizados. Então, para corrigir esse pequeno problema, a gente vai apagar esses caras aqui de baixo também, ok? E também apagar os nossos estados aqui, tá? Podemos apagar eles aqui agora sem problema, tá? Beleza. Tirando os estados compartilhados que a gente tinha antes, surgiu diversos problemas aqui na aplicação, tá? Que ela não estava preparada para lidar dessa forma, mas é super simples de resolver, tá? Por exemplo, aqui na createUser, a gente sabe que agora nós vamos receber um parâmetro, né? Já resolveu o problema desse arquivo aqui, pois lá na tipagem ele já está identificando que nós aceitamos parâmetros, mas a função não está construída para isso ainda, tá? Então aqui nós vamos colocar que nós recebemos um data, que vai ser do tipo userFormData, ok? E agora nós estamos tendo conflitos dos nomes aqui, né? Eu vou trocar esse data aqui de cima e o de baixo por user, ok? Então assim eu consigo mandar um user pronto, no caso, tá? E aqui no name, o que essa variável vai comportar é o data.name, no e-mail vai ser o data.email, no phone vai ser o data.phone, na image vai ser o data.avatar, ok? No country vai ser o data.country, no state vai ser o data.state, no street vai ser o data.street,
e no number vai ser o data.number, ok? Então dessa forma nós já estamos utilizando a variável data que a gente está recebendo lá do React Hook Form, né? Então nós estamos tendo que refatorar um pouco a nossa aplicação para se adaptar com a maneira que o React Hook Form se comporta, né? Nós poderíamos utilizar sim estados compartilhados através do Form Context do React Hook Form, né? Mas essa é a maneira mais ideal. Enquanto a gente puder evitar o compartilhamento de estado, menos renderizações são necessárias e a gente mantém mais performance. E no nosso caso, esse é o nosso objetivo principal aqui, né? Então a criação de usuários já está ajustada para utilizar a criação de usuários com o React Hook Form, né? Agora eu vou copiar tudo isso aqui até o ID, né? E eu vou colar aqui embaixo no lugar do update user, né? Por quê? Porque agora a gente está utilizando a mesma estrutura, tá? A gente só tem que receber aqui o data do tipo userFormData, trocar essa variável aqui para user e aqui embaixo também que a gente vai mandar apenas o user, ok? Então a gente já formatou, no caso aqui, e está utilizando os dados de maneira atualizada, super rapidinho. Já atualizamos o update user também. Então agora o nosso contexto está alinhado e o nosso formulário também. Porém, existem alguns outros lugares da aplicação que estão utilizando o compartilhamento de estado, né? Como o nosso componente filter, tá? Aqui no filter a gente tem a utilização ainda do compartilhamento de estado, tá? Por quê? Porque no filter é onde a gente tem que resetar os inputs, né, para a criação de usuário. Porém, nós vamos partir para fazer esse reset em outro lugar agora, tá? Então, aqui a gente não vai mais utilizar essa abordagem aqui. Basicamente, no filter, nós vamos apagar a importação dos estados que não existem mais e também o reset deles, tá? Nós vamos resetar aqui apenas o selected user, que vai ser a responsabilidade dele, no momento de criação, resetar o usuário para o nosso número que indica que não é um usuário a ser editado, que estamos em um momento de criação, tá? Então, nesse momento nós vamos precisar ajustar duas coisas. A edição de usuários, tá? Pois nós não temos mais como setar os estados do context e também o reset dos inputs no momento de criação, que foi o que a gente acabou de apagar aqui do filter, né? Que não vai ser mais responsabilidade do componente filter e, para falar a verdade, nunca deveria ter sido, ok? Então, ambas essas features estão conectadas uma à outra, né? Então, nós vamos utilizar o default value do React Hook Form para colocar os dados do usuário no momento de edição e também para resetar no momento de criação, né? Então, a gente vai utilizar esse recurso do React Hook Form da mesma maneira, tá? Então, vai ser bem tranquilo, ok? Aqui no nosso user context, no caso, como ele ainda vai ser compartilhado, né? O momento de criação e edição são componentes diferentes, apenas o formulário que é compartilhado, nós ainda temos que ter dados em uma camada a mais. Então a gente ainda vai usar o context, tá? Então nesse caso aqui, o que nós vamos fazer é o seguinte. Lá no tipo do nosso context, já vamos começar criando um novo aqui, tá? Eu vou criar aqui, ó, o set user form default values, tá? Então a gente vai setar os default values do form do usuário, ok? Os valores padrão do form do usuário. E aqui, como vai ser uma utilização de estado, né? A gente vai colocar aqui que a gente recebe new state, e esse new state é do tipo userFormData, tá? Ok, na real eu vou colocar esse negócio de estado aqui em cima também, tá? Beleza. Então agora que a gente já fez essa função, eu só coloquei a função de modificação, eu não coloquei tipo a userFormDefaultValues, porque ela não vai precisar ser compartilhada, tá? Ela não vai precisar. A gente só vai precisar alterar esses valores em questão, ok? No caso, como que o nosso componente de modal, lá onde a gente tem o nosso formulário, vai saber dessas alterações se a gente não vai mandar elas, né? A gente não vai disponibilizar através do context, mas nós vamos mandar através de props, tá? Vocês já vão entender como isso vai funcionar. Vamos começar aqui criando, no caso, então, o nosso estado, tá? Que ele vai ser um objeto vazio, ok? Ele vai ser aqui um objeto vazio, deixa eu colocar aqui. Só que ele vai ter uma tipagem, então eu vou colocar aqui nos generics dele o userFormData, tá? userFormData, tá? E aqui eu vou colocar que eu recebo userFormDefaultValues e eu estou setando o setUserFormDefaultValues, ok? Então, criando essas variáveis aqui em questão,
eu vou vir aqui no nosso values e exportar essa variável que modifica, ok? Aqui no value ele está faltando por causa da nossa tipagem, e agora a gente já colocou aqui a variável atualizada, tá? Como que o modal vai conhecer? Nós vamos mandar para ele através das props, tá? Então aqui no user model eu vou fazer uma prop initial values, onde eu vou mandar o user form default values, tá? Dessa forma o nosso formulário terá conhecimento dos valores iniciais dele. Agora ele está alertando aqui porque lá no nosso user model a gente não está recebendo esses valores iniciais aqui, né? A gente não tem uma prop que recebe isso. Mas nós vamos começar ajustando a edição, tá? Alterando a função updateUserModel dentro do componente user, tá? Então, como eu falei, a gente vai ter que resolver o problema do reset e o problema da edição. Só que são duas coisas que funcionam junto, é a mesma feature que a gente vai usar para isso, ok? Então lá dentro do nosso user, aqui ó, nosso componente user.txt, cadê? Aqui. Nós estamos utilizando ainda aqui ó, no momento de edição, que é onde a gente seta, lá no caso no filter a gente estava resetando, e aqui é onde a gente seta cada informação do usuário, do estado compartilhado, porém nós não temos mais, né? Então eu vou apagar aqui essa utilização do estado, tá? Do updateUserModel, mas aqui a gente vai... Oxi, apertei um negócio que eu nem sei aqui. Aqui agora a gente vai utilizar uma abordagem diferente, tá? Nós vamos fazer o set user form default values, tá? Essa é a nossa função de setagem aqui que eu vou pegar do nosso context, ok? Essa função aqui, ela aceita uma variável que no caso vai ser dos valores default do usuário, né? Digamos que aqui dentro do componente user é onde nós conhecemos os dados de um usuário. Portanto, nós vamos setar os dados default do nosso formulário por aqui, tá? Então aqui nós vamos mandar um objeto, edit values, que vai ser o nome desse objeto. Nós vamos criar ele aqui, ó. Vou colocar aqui const edit values, que recebe um objeto, tá? Aí nessa variável a gente vai colocar aqui as informações que nós conhecemos do nosso usuário, tá? Mandar para setar. Aí, quando tiver setado, nós vamos mandar esses valores lá para o user model através da prop initial values. E lá no user model, nós vamos utilizar essa prop para consumir esses dados e colocar nos inputs. Entendeu? Então, é esse o fluxo agora. Nós vamos setar aqui os dados, onde nós vamos preencher essa variável. Ela vai mandar lá para o nosso context, o estado atualizado. E o nosso context vai mandar para o componente os valores iniciais que ele precisa ter no formulário, ok? Então aqui dentro do edit values, né, nós vamos colocar o name, o e-mail, o phone, e aqui a gente vai colocar dados que são compatíveis com o nosso formulário, tá? Por exemplo, a gente tem o country lá do nosso formulário, só que esse country, a gente não tem um country aqui. A gente tem country dentro de address.country, tá? Porque aqui a gente recebe um objeto do tipo address, né? E lá o tipo address, ele tem o country dentro, tá? Então, no state também. No state a gente tem um address.state. No street a gente tem o address.street. A gente tem também o number. E no caso o number, se a gente mandar address.number não vai dar certo, tá? Por quê? Porque o nosso... no avatar eu vou colocar aqui o image no caso. Porque o nosso input, ele não é do tipo number, tá? Aqui a gente tem um address do tipo number mesmo, tá? Number aqui ele tá dizendo que é do tipo number. Só que o nosso input é do tipo string. Então eu vou colocar ele, forçar ele a ser uma string dessa forma aqui, tá? Ok. Já resolveu o problema aqui do edit values. E o nosso user está alinhado na parte de edição. Então agora a gente já fez essa parte aqui funcionar corretamente, tá? Alinhando a parte de edição, a gente pode resetar os dados no momento de criação já. Para isso, nós vamos fazer um useEffect dentro do user model aqui, tá? Então, o objetivo desse useEffect vai ser que sempre que a gente carregar o user model, nós vamos resetar os default values para um objeto vazio, ok? Então, aqui ó, logo abaixo do nosso useContext, a gente vai pegar, na real aqui do context mesmo, o set user form default values, tá? E aí nesse caso, a gente vai fazer um useEffect, que sempre que ele for carregado, na primeira vez da renderização desse componente, nós vamos setar o user form default values para um objeto vazio. Feito isso, a gente já está resetando esses dados no momento de renderização desse componente, né?
Acontece que nós vamos receber aqui o initial values também, tá? E esse initial values, a gente vai ter que criar uma interface aqui com as props desse user model, tá? Que a gente está mandando agora através do nosso context os dados os dados dos valores iniciais, né? Então aqui eu vou fazer uma interface user model props, que vai receber initial values, tá? E o tipo desse initial values vai ser qual? Adivinha? Adivinha? User form data, tá? Porque a gente está recebendo aqui os valores iniciais no formato do formulário do usuário, ok? Então, recebendo esse initial values aqui, basicamente o que a gente tem que fazer pro React Hook Form entender esse valor, aqui dentro do user form nós vamos passar no objeto de configurações, tá? E aqui dentre todas as coisas que a gente pode informar, nós vamos informar aqui no caso acabei passando lá de cima, o default values, tá? Que são os valores default do formulário, ok? E aqui a gente coloca que eles são iguais ao initial values, ok? Por que isso aqui já vai funcionar direto? Porque o objeto de initial values que a gente está recebendo aqui, ele já está formatado no mesmo padrão que o React Hook Form conhece, tá? No mesmo padrão que a gente colocou aqui de campos através do register, a gente está recebendo aqui no initial values, tá? A gente não teve que fazer nenhuma normalização de dados aqui. Eles já se conhecem e são do mesmo formato, ok? No caso, com essa implementação, a gente já pode vir aqui na nossa aplicação e testar tudo isso de fato, tá? Vamos criar aqui um usuário. Eu vou criar apenas Uriel, com o teste@teste, esse aqui, país, estado, todos os mesmos, tá? Mudando apenas os dados principais, tá? Ele atualizou aqui a página, no caso, tá? E aqui eu tenho os usuários criados de maneira errada, tá? Do último vídeo. Eu vou até excluir eles aqui em questão depois. Mas aqui a gente já viu a criação do nosso usuário principal, que foi o que a gente testou agora. A gente conseguiu criar ele, tá? No caso com Uriel, teste@teste, etc, né? E se eu vir aqui agora, por exemplo, na parte de edição, ó, eu vou editar esse cara, carreguei as informações dele corretamente aqui em cada um dos inputs, tá? Então essa parte de edição está ok. E a única validação que a gente tem que fazer é testar se a gente consegue editar esses dados aqui de fato, né? Então eu costumo fazer alterando uma propriedade de cada input para ter certeza de que cada input está sendo alterado corretamente, tá? Então agora a gente pode ver, ó, que ele conseguiu alterar o nome com sucesso, conseguiu alterar o e-mail, o número, o país, o estado, a rua e também o número da casa. Então a gente conseguiu manipular todos os inputs e todos os dados desse usuário com sucesso, tá tudo funcionando de novo. Então já testamos a criação, a edição, falta a exclusão, só que a exclusão a gente nem mexeu, então ela tá funcionando com certeza, tá? Se eu excluir um usuário, ele vai estar funcionando sem problema algum essa alteração. Vou excluir todos os outros aqui de baixo, né? Então, o que acontece é testar a parte do front sobre a limpeza dos dados dos inputs, né? Porque aqui a gente tem os nossos inputs com os dados desse usuário, e se eu vir em criar, os dados estão resetados, os inputs estão vazios, portanto, conseguimos implementar o React Hook Form da melhor maneira possível, resolvendo todos os problemas que tínhamos antes, e a nossa aplicação ficou muito mais manutenível graças a essa maravilhosa biblioteca e também com uma utilização mais assertiva de código. Então, dessa forma a gente consegue finalizar o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. A gente conseguiu utilizar assim tudo que a gente precisava do React Hook Form para deixar da melhor maneira possível aqui no nosso app, né? Então a gente conseguiu utilizar ele da maneira mais performática, da maneira mais correta. Precisamos, no caso, ajustar o nosso código, é claro. Isso é sempre necessário quando a gente utiliza uma estrutura diferente, né? Só que nós conseguimos deixar ele muito melhor. Tá, o nosso código ficou do jeito que deveria ter ficado desde o início. Eu apenas utilizei o gerenciamento de estado nos vídeos passados para não ter que fazer 3 partes do vídeo de manipulação de APIs fakes, né? E eu queria fazer um vídeo dedicado para o React Hook Form, e eu acredito que esse aqui deixou explícito para vocês como dar manutenção em um projeto que está utilizando gerenciamento de estado para utilizar o React Hook Form, né? Eu pretendo trazer muitos vídeos sobre esse cara aqui, principalmente sobre como criar um projeto do zero diretamente com ele, né, no caso sem ter que dar essa manutenção,
apesar de que não muda muita coisa, é praticamente o mesmo processo, mas eu quero fazer um vídeo a respeito e também tratar sobre compartilhamento de estado através do React Hook Farm, que ele permite dentro dele mesmo, o que é maravilhoso. A gente consegue acessar dados de estados de cada um dos formulários, de cada um dos inputs em componentes separados, de uma maneira muito organizada graças à biblioteca e também o mais performática possível, certo? Agradeço demais a presença de todos vocês aqui nesse vídeo, espero de coração que você tenha gostado, deu um trabalho trazer esse conteúdo aqui para vocês e eu espero trazer cada vez mais conteúdo de qualidade. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você recomende para um amigo que talvez esteja interessado nesse conteúdo, assim cada um de nós fica feliz com o que aprendeu e eu principalmente com mais pessoas aprendendo esse conteúdo. Peço também que cheque as minhas redes sociais, onde eu posto conteúdo interessante por lá, principalmente alguns conteúdos sobre programação exclusivos, ok? Vídeos curtos a respeito de certos assuntos que eu utilizo no dia a dia aqui no código e que às vezes passa batido, mas pode ajudar muito. Interaja aqui através dos comentários, deixa um like nesse vídeo se você acredita que ele mereça e também me deixa um feedback a respeito de como você se sentiu durante o processo desse vídeo, para ver onde eu tenho que melhorar e onde eu devo manter. Checa a nossa comunidade no Discord, a comunidade voltada a desenvolvedores que eu mencionei anteriormente para vocês. Eu te aguardo muito por lá para interagir comigo e com todas as outras pessoas que têm sede por aprender. Novamente, muitíssimo obrigado pela sua presença e até mais. Valeu!